O roteiro, né? Bem, esses slides que eu ainda estou aprendendo a lidar, não sei, vocês sabem que eu não sou um grande fã desse tipo de metodologia, mas vai fazer o quê, né? A pandemia nos tirou o quadro aqui, eu acho inviável ficar com o quadro aqui atrás e desenhando, então, querendo ou não, a gente utiliza essa ferramenta para ajudar um pouco vocês aí, pelo menos um roteiro sobre essa disciplina, né? Então vamos lá. Falar de partido político é um ponto interessante, né? Hoje, se você quiser se candidatar para algum cargo eletivo, não tem como você se candidatar à parte, né? Você necessariamente tem que se filiar a um partido político, nós vamos verificar algumas questões referentes a procedimento sobre isso na próxima aula, mas hoje nós precisamos entender o que é esse instituto, né? O que é um partido político, o seu regime jurídico, a sua natureza jurídica, sua organização, a própria definição do que seriam, né, os partidos políticos, e para isso eu acho que é muito mais válido, né, como sempre, vocês sabem que eu amo a história, sobretudo a história do direito, falar um pouco, dentro de uma introdução, da onde que surgiu essa ideia, né, do partido político. Pois bem, quando nós estudamos as questões referentes à Grécia, Roma, toda aquela ideia de democracia inaugural, que foi objeto da nossa primeira aula, vocês constataram que ali nós tínhamos um poder de zegoria muito forte, né? Ou seja, as pessoas tinham o mesmo poder de fala, dentro daqueles denominados cidadãos, né? Evidentemente que existia uma exclusão muito grande, escravos não votavam, mulheres não votavam, as pessoas que eram estrangeiras, vamos colocar assim, também não votavam, pessoas que foram levadas ao ostracismo da vida social também não votavam. Então, na verdade, lá nós tínhamos o poder dentro da própria pessoa, né? Só que a criação dos partidos políticos, elas foi motivada dentro do mundo contemporâneo, isso já vai ficar claro para vocês, mas os partidos políticos, eles acabaram se tornando essenciais para o funcionamento dessa engrenagem democrática. Nós estamos dentro de um plano global, concorda? É um plano global extremamente complexo. Cada país se organiza de uma forma, né, sobretudo dentro dos seus sistemas. Nós vamos estudar ainda o sistema, enfim, toda a questão referente a isso, tá? É provavelmente objeto da nossa daqui 2 semanas, mas é nítido que os partidos políticos, eles são, na verdade, a ponte, né? Vão constituir ali o elo de ligação entre a sociedade, não podendo abandonar a sociedade sob hipótese alguma, claro, são eleitos pelo povo e pelo povo devem prestar contas para este povo, mas na verdade é o elo de ligação entre a sociedade e, por exemplo, um congresso, por exemplo, uma assembleia, o executivo, etc. Então são canais legítimos dentro da sociedade, da própria atuação política e a própria atuação social. Então, os próprios partidos políticos, eles têm a necessidade de ser, na verdade, um filtro, né, das ideias que saem da sociedade, são captadas por esses partidos políticos e apresentam essas ideias perante propostas de governo, por exemplo, né, a própria ideia de ideologia está vinculada a essas questões. A gente pode ter uma crítica muito forte em relação à ausência de ideologia, sobretudo aqui no Brasil, nós vamos constatar ali uma quantidade enorme de partidos políticos e também questionarmos se esse multipartidarismo se faz necessário. Meu objeto de TCC na graduação foi exatamente essa crítica em relação ao multipartidarismo, né? Eu tentei apontar 2 ferramentas que foram promulgadas dentro do próprio ano que eu estava apresentando meu trabalho. Meu trabalho foi apresentado no final de outubro e em agosto, salvo melhor juízo, ou setembro, a proposta legislativa que estava sendo objeto de estudo foi aprovada, que na verdade era mais ou menos uma ideia, então foi algo interessante, né? Isso está sendo aplicado aos poucos, que é a necessidade da superação referente a cláusula de barreira, né, ou seja, impor uma cláusula de barreira, que seja muito transparente, tá, a gente tem essa questão, existe uma crítica muito interessante em relação a isso, a gente vai estudar um pouco a cláusula de barreira lá na frente, mas, sobretudo, também o fim das distinções das coligações partidárias nas eleições proporcionais. A gente vai estudar tudo isso, é claro, a gente vai falar um pouco de coligação partidária na nossa aula de hoje, mas o que eu quero passar para vocês é exatamente isso. Em tese, os partidos são esse filtro de reivindicações surgidas dentro do meio social que são levadas para o próprio funcionamento dessa engrenagem
que é a engrenagem democrática, que ainda é importante para nós. Perfeito? Então, como eu coloco no slide para vocês, os partidos políticos, na verdade, eles surgem dentro do mundo contemporâneo, ou seja, eles são produtos da própria modernidade. É curioso falar de modernidade, é muito difícil de fazer um recorte temporal para falar aqui é modernidade, ali é modernidade, mas vamos dizer que a modernidade ali, século XVIII, século XIX, é o marco teórico, sobretudo, para nós, tá? E aí vai ter aquela ideia de pós-modernidade, enfim, que eu acho um pouco polêmica, mas modernidade, vamos ter um recorte aqui, século XVIII, século XIX, tá? Recorte teórico, a gente está combinando isso entre nós. E os partidos políticos, então, eles surgem para nós como mecanismos, né, de comunicação e de participação da sociedade. E é muito interessante que os partidos, eles surgem, na verdade, num seio muito liberal, tá? Que reivindicava, de fato, essas ideias, sobretudo referentes à liberdade, à igualdade, à independência, à autonomia do indivíduo. Então, tem, claro, um nítido caráter liberal, sobretudo nos partidos políticos originários, muito em relação e muito em razão aos ideais da Revolução Francesa. Só que não só isso, tá? Nós temos a soma de movimentos socialistas que são alguns indicativos, sobretudo da Revolução Industrial. Então, na verdade, nós temos uma conjugação entre uma ideia de liberalismo e uma ideia de republicanismo, né? Nós tentamos caminhar para o meio termo em relação a isso e sempre adotando como um ponto de congruência para esses partidos políticos a razão. Então, a razão, muito em voga dentro desse ideal iluminista da própria Revolução Francesa, era colocada para nós como uma forma, por exemplo, de se contestar a própria legitimidade da ideia de monarquia absolutista que era prevalente à época, né? Que prevalecia à época. Então, surgiu reivindicações dentro da Revolução Francesa, vocês sabem bem disso, que buscavam ali uma limitação dos poderes do monarca, né? E é nítido que, além dessa ideia de limitação dos interesses do monarca, nós tínhamos um outro contraponto, que é a própria autonomia da vontade, que se transformou dentro do nosso direito civil, aqui puxando um pouco para o direito civil, né? Autonomia da vontade, depois passou para a ideia de autonomia privada, e agora nós temos uma ideia de autodeterminação prevalecente, sobretudo em relação a direitos existenciais. Então, nós temos um ponto de que toda pessoa humana tem direito à sua autodeterminação. E toda pessoa humana, tendo direito à sua autodeterminação, em certo ponto se constatou, né, que, na verdade, era muito necessário a participação de todos os cidadãos dentro desse processo político e uma ideia basilar aqui, que são governos representativos, perfeito? Janaína, você quer falar? Ou só abriu sem querer? Que às vezes aparece aqui, aí eu paro. Tá tudo certo, Janaína? De boa? Oi, prof. Não, eu acho que abriu sem querer. Beleza, então. Qualquer coisa é só chamar, tá? Então, a partir desse momento, desse intuito de autodeterminação, posicionamento da pessoa humana no centro do próprio sistema, a Mabila está com um nome diferente aqui, mas está anotado, tá? Fique tranquila. Mas o sujeito, as pessoas, elas começaram a verificar que, de fato, elas precisavam se organizar, até mesmo como uma própria forma de reivindicação, né? Então, dentro de uma ideia de organização, de uma formação, de uma instituição, os partidos políticos começaram a surgir, tá? E é nítido que os partidos políticos, eles surgem a partir do momento que também é um recorte histórico de tempo muito interessante, que bate em relação à adoção de formas de governo representativos. Então, nos países que adotaram essa forma de governo, que é a forma representativa, e também uma progressiva ampliação do sufrágio. Então, aumentaram-se, desculpa, melhor dizendo, né? Aumentaram-se a quantidade de pessoas que possuíam votar. Imagina, fica tranquilo, viu? Foi só para encher o saco mesmo. Então, era uma forma de ampliar o sufrágio, ou seja, mais pessoas votavam e mais pessoas participavam desse jogo democrático, e também vários países começaram, vários não, né? Alguns países começaram a adotar
o sistema, a forma de governo, melhor dizendo, representativa, né? E aqui eu coloco para vocês uma lição do Bobbio, do Matteucci, né, e do Pasquino, que trouxe a ideia de processos civis e sociais que levaram uma gestão de poder por parte do que se chama até hoje daquela ideia de representantes do povo. Então, aquela democracia que era a indicação de pessoas que representavam de fato o povo. E aqui está a leitura para vocês. Ó. O nascimento e o desenvolvimento dos partidos está ligado ao problema da participação, ou seja, ao progressivo aumento da demanda de participação no processo de formação das decisões políticas, por parte de classe e estratos diversos da sociedade. Essa demanda de participação se apresenta de modo mais intenso nos momentos das grandes transformações econômicas e sociais que abalam a ordem tradicional da sociedade e ameaçam modificar as relações do poder. É em tal situação que emergem grupos mais ou menos amplos e mais ou menos organizados que se propõem a agir em prol de uma ampliação da gestão do poder político e setores da sociedade que dela ficavam excluídos ou que propõem uma estruturação política e social diferente da própria sociedade. Naturalmente, o tipo de mobilização e os estratos sociais envolvidos, além da organização política de cada país, determinam, em grande parte, as características distintivas dos grupos políticos que assim se formam. Então, é basicamente isso. É uma soma de fatores que fizeram que os partidos políticos ascendessem, tá? Uma organização malemar feita, mas que gerou ali uma ampliação dessa participação social no seio das próprias questões políticas, tá? Muito interessante um ponto que foi, na verdade, uma construção, né, que é o Parlamento Britânico, que vem da Inglaterra, uma lição que nós temos até hoje, né? Vale destacar muito esse ponto da Inglaterra, por quê? Porque já no século XVII, o Parlamento Britânico, ele começou, vamos dizer assim, a ter dentro de alguns movimentos de... Desculpa, vamos voltar um pouco. Dentro desse próprio parlamento, foi colocadas algumas questões que já questionavam a própria ideia de uma crítica ferrenha ao sistema da monarquia absolutista à época, tá? E é muito interessante que no parlamento britânico, no século XVII, já existia uma organização, vamos colocar assim, uma bifurcação, uma dicotomia de grupos que se dividiam e acabavam tendendo a votar de forma unida, tá? E é claro que essa junção tinha um único objetivo, que era a busca pelo interesse em comum, ou seja, você, parlamentar britânico, se organizava em relação a outros parlamentares porque vocês tinham ideias congruentes. Isso é comum. Então, geralmente, esses parlamentares, eles discutiam entre si, chegavam ali num ponto em comum, sobretudo para tentar barrar algumas questões que o rei tentava impor. E é muito interessante que dentro da Inglaterra já iniciou uma distinção lá atrás sobre essa dicotomia, ou seja, de pessoas que eram chamadas de conservadores, ou seja, uma dicotomia ideológica, que são os Tories, né, e os liberais, que são os Whigs. Então, aqui eu posiciono para vocês essa ideia. Ó. E com a grande reforma ocorrida já no século XIX, começou a ascensão lenta, mas progressiva da burguesia industrial, em contrapartida da massa trabalhista. O operário que se sindicalizou formou suas trades unions, né? Formou-se posteriormente o Partido Trabalhista, que até hoje é muito presente, o Labour Party, né? Ligado às massas proletárias e tomando o rumo de um social liberal reformista, brando pacifista. O Partido Liberal entrou em declínio e hoje os partidos mais importantes eleitoralmente na Inglaterra são o conservador e o trabalhista. Então é exatamente isso, nós temos uma ideia tradicional, de tradição com peso muito grande na Inglaterra. E essa tradição britânica, ela, claro, que reflete também dentro, por mais que nós temos os federalistas e toda essa ruptura em relação à ideia de Estados Unidos colônia, mas nos Estados Unidos nós temos, de fato, uma tradição partidária muito forte, né? Então, essa tradição partidária que se deu lá com o Hamilton, né, e com o Adams, vamos colocar assim, né, que foram dentro desses dois primeiros, o Partido Federalista, e nós tínhamos também o Thomas Jefferson, né, e o Madison também, que era um grande federalista, que trabalhou dentro dessa obra, o federalista, mas, na verdade, eles eram republicanos. Então, nós tínhamos uma dicotomia muito forte de pessoas que foram extremamente importantes
para a história dos Estados Unidos, mas para a história do modo geral, que já se posicionavam dentro dessa dicotomia, e isso nem era século XIX, e era por volta do final do século XVIII, por volta de 1790. E é muito interessante que, desde 1790, os Estados Unidos ele conta, né, com 6 sistemas partidários, e esses 6 sistemas partidários, eles colocaram aqui uma prevalência, né, vamos colocar nesse sentido, dos mesmos partidos. Então vocês encontram um primeiro sistema, um primeiro sistema partidário, um segundo sistema partidário, ou seja, nós temos 6 sistemas partidários que, na verdade, colocam até hoje essa tradição, né, de republicanos e democratas. Então, é exatamente esse o ponto. É claro que nos Estados Unidos existem outros partidos, vocês sabem disso, só que o ponto vai chegar lá depois das prévias na eleição majoritária presidencial, quais são os 2 partidos que sobram? Republicanos e democratas. Então, esse que é o ponto que eu estou querendo trazer para vocês, dessa tradição partidária, que é uma tradição, principalmente nos Estados Unidos, mais bifurcada, né? São 2 ideais e 2 pontos divergentes, beleza? E no Brasil? No Brasil, por incrível que pareça, já no ano de 1831, já tinha uma ideia de um partido político, que era o nosso denominado, né, Partido Liberal, e depois, em 1938, nós tivemos uma ideia de, aspas, oposição no Partido Conservador, tá? Mas, na verdade, nós podemos dizer que no Império não tinha esses partidos políticos, né? Sobretudo esses partidos políticos que são os partidos que nós conhecemos hoje. Então, existia um grupo de opinião, um grupo de pessoas, um conglomerado que tinha uma ideia que comungavam entre si, mas, na verdade, era muito difícil a gente falar que, de fato, era um partido, tá? Então, a gente tem, vamos colocar, uma ideia de partido, mas, de fato, eles não eram partidos, tá? E, sobretudo, durante quase todo o Segundo Reinado, que é compreendido entre 1831, até 1889, esse cenário brasileiro, esse recorte de tempo histórico, foi dominado pelos partidos liberal, né, e o Partido Conservador. Então, nós tínhamos, sim, um quadro de estabilidade dentro de estabilidade partidária, tá? Dentro desse plano nacional, só que é muito interessante, porque por mais que liberais, no próprio termo, possam ser totalmente contrárias aos conservadores, na prática o que se verificava dentro do Segundo Reinado era que não era bem assim. Na verdade, era uma coisa dentro do papel, mas que na prática não tinha muito o que fazer. Nós estávamos ali dentro de uma questão que não dava para se combater tanto assim. Então, somente em 1870 que surgira, de fato, um partido, que era o Partido Republicano, que vinha, assim, exercer um papel fundamental, sobretudo para derrubar o Império e para formar esse Estado brasileiro, que é muito interessante. Vocês sabem que o Estado brasileiro possui um ponto de fundamentação e de busca, né, dentro dos Estados Unidos, ou seja, quando existe essa ruptura em relação ao Império, o Brasil, né, esse Estado republicano, ele passa a ser um Estado federativo e republicano, como eu coloquei para vocês, tá? E é muito interessante, porque, como eu coloquei, nós tínhamos ali uma estabilidade partidária muito grande. Hoje, nós temos 33 partidos registrados no nosso Tribunal Superior Eleitoral. Deixa eu só colocar aqui para vocês rapidinho. Será que eu vou conseguir fazer de uma forma tranquila? Vamos ver. Só para a gente passar por algumas siglas, porque eu acho que é interessante, né? Porque tem siglas aqui que eu acho que vocês, às vezes, nem conhecem. Só que, ó, o primeiro, o MDB, né, que era o partido... Agora, porque o que aconteceu? A partir da Lava Jato, que houve, de fato, uma criminalização da política, né? Isso acho que todo mundo concorda, e não estou entrando no mérito, mas houve ali um viés de que nenhum político presta. Aí o que os partidos fizeram? Tiraram o primeiro nome. Ou seja, o PMDB, que era Partido do Movimento Democrático Brasileiro, tirou o partido, como se fosse uma coisa que fosse mudar alguma questão. Não é o compliance interno dos partidos, não é o combate à corrupção, não é nada disso. É só suprir
a sigla que está resolvido, tá? E não é só o caso do MDB, vocês vão constatar isso. Então, primeiro MDB, segundo PTB, PDT, PT, Democratas, PCdoB, Partido Socialista Brasileiro, PSB, né? O Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, o PTC, que é o Partido Trabalhista Cristão, PSC, PMN, Cidadania, PV, Avante, PP, PSTU, PCB, PRTB, DC, PCO, o Podemos, né, o PSL, Republicanos, PSOL, PL, PSD, Patriota, Pró, Solidariedade, Novo, Rede, PMB e o P. O P foi o último, né, que é a Unidade Popular. Eles estiveram, eu acho que eles elegeram, acho que um vereador ou dois. Será agora? Eu lembro que eu tinha visto alguma questão nesse sentido aí nas últimas eleições. Porque, como eu coloquei para vocês, a partir do momento que nas eleições proporcionais não pode mais coligação partidária, o partido concorre sozinho. E para o partido tirar o quociente eleitoral, que nós vamos estudar e vamos entender como que funciona esse cálculo mais para frente, ele precisa, partido ter uma soma de votos X. E eu acho que a nossa ideia de unidade popular não atingiu, ou se atingiu, eu acho que não atingiu, pensando bem, não atingiu, mas foi, por exemplo, em coligação para segundo turno, enfim. Depois eu confirmo para vocês e trago aí a informação concreta, tá? E um outro ponto que é interessante são esses partidos de formação. Nós temos 79 partidos de formação dentro do Brasil, né, que estão em processo de formação já oficializados perante o Tribunal Superior Eleitoral. Nós vamos estudar como que funciona, de forma bem simples, esse pedido, né, de formação, né, de registro do partido, mas nós temos aí 79 partidos. Aqui eu destaco a Aliança, né, pelo Brasil, que é um partido que tem tentado aí, de forma recorde, conseguir esse registro, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a definição do que seriam, né, os partidos políticos, e eu trouxe para vocês a lição de 3 doutrinadores, na verdade são 3 lições do estrangeiro e 2, vamos colocar assim, de autores mais consagrados aqui para nós, tá? A começar pelo José Jairo Gomes, ele fala para nós que partido político pode ser compreendido como uma entidade formada pela livre associação de pessoas, com organização estável, aqui é importante, tá? Porque é uma organização estável de fato, ela tem toda uma regulamentação pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela própria Constituição, por uma lei que é específica em relação aos partidos políticos. O que diferencia, né, um partido político de um movimento social, de fato, essa organização estável, cujas finalidades são alcançar e ou manter de maneira legítima o poder político estatal e assegurar, no interesse do regime democrático de direito, a autenticidade do sistema representativo, a alternância no exercício do poder político, o regulamentar funcionamento do governo e das instituições políticas, bem como a implementação dos direitos humanos fundamentais, tá? E Yanis e Navarro trazem para nós a seguinte lição, ó. Os partidos políticos são instrumentos de integração social e de conversão das tensões sociais e das decisões políticas, né, em decisões políticas, melhor dizendo. São híbridos de um meio, ele é como se fosse um caminho, né, um meio de caminho, uma ponte, como eu coloquei para vocês, entre a sociedade e essa questão institucional muito forte nas democracias. Então, ele é um caminho, ele é uma ponte que vai interrelacionar a sociedade com essas questões institucionais, beleza? O professor Paulo Bonavides faleceu recentemente, infelizmente. Ele traz para nós, o Paulo Bonavides tem alguns livros fenomenais, assim, uma leitura que eu sempre indico, os livros dele são muito bons, muito bons. Ele coloca para nós, ó, partidos políticos são a organização, né, de pessoas que, inspiradas por ideias ou movidas por interesses, buscam tomar o poder, normalmente pelo emprego de meios legais, e neles conservar-se, né, para a realização dos fins propugnados. Então, para o nosso professor Paulo Bonavides, os seguintes dados entram de maneira indispensável na composição dos ordenamentos partidários: um grupo social, um princípio de organização, um acervo de ideias e princípios que inspiram a ação do partido, um interesse básico em vista, né, que é a tomada do poder, e um sentimento de conservação desse mesmo poder ou de domínio do aparelho governativo quando este lhes chega às mãos. Perfeito? Bobbio, Metteucci e Pasquino traz a ideia que os partidos políticos são formações sociais
essas diversas, né? Desde os grupos unidos por vínculos pessoais e particularistas, a organizações complexas de estilo burocrático e impessoal, cuja característica comum é a de se moverem na esfera do poder político. E, por fim, uma lição muito rígida, né, sobre o partido político é a lição de Joseph Lombaromba, né? Lapa Lombara, desculpa. Isso que está na segunda, imagina na sexta, que não vai estar travando a língua. Ó. Uma ideia mais rígida, né? São pressupostos. Um, é uma organização durável, ou seja, uma organização cuja esperança de vida política seja superior à de seus dirigentes no poder. Dois, uma organização local bem estabelecida e aparentemente durável, mantendo relações regulares e variadas com o escalão nacional. Três, a vontade deliberada dos dirigentes nacionais e locais da organização de chegar ao poder e exercê-lo sozinhos ou com outros, e não simplesmente influenciar o poder. 4, a preocupação, enfim, de procurar suporte popular através das eleições ou de qualquer outra maneira, tá? Então, os partidos políticos são basicamente isso. Eu sei que parece que às vezes não é, mas dentro do conceito do recorte teórico, basicamente seria isso, tá? Então, o partido político, ele buscaria funções amparadas, sobretudo, perante no próprio governo, seja na tomada desse governo ou na manutenção, ou no auxílio desse governo, seja no partido como própria organização, seja no partido como influência e como função dentro do próprio eleitorado. Então, é nítido que essas funções elas acabam aparecendo para nós, e os nossos partidos eles acabam se diferenciando de movimentos sociais, grupos, enfim, facções, ligas, clubes, porque, de fato, tem essa ideia que acaba aparecendo, né, que é uma estabilidade, precisa ter uma estabilidade, uma estrutura e uma organização, e essa estabilidade, essa estrutura e essa organização são elementos que, somados, geram ali, caracterizam, na verdade, o partido como, de fato, um partido. Então, organização, estrutura, estabilidade acaba aparecendo para nós como precursores, né, como pressupostos, melhor dizendo, dos próprios partidos políticos. É nítido que movimentos, frentes populares, organizações de qualquer espécie, claro que eles são pressupostos, não pressupostos, desculpas, mas são, vamos colocar assim, eles que fizeram com que os partidos de fato surgissem, tá? Isso é nítido. Mas esses movimentos não necessariamente têm essa estabilidade, essa organização e essa estrutura que os partidos políticos possuem, tá? Beleza? Falar um pouquinho de coligação partidária. Vamos lá. Coligação partidária, ela somente existe quando? Quando nós estivermos diante de uma disputa eleitoral, tá? Então, isso vocês precisam ter em mente desde o primeiro momento, quando nós colocamos a ideia de coligação partidária. Então, coligação partidária, como está no slide aí, nada mais é do que um consórcio de partidos políticos formado com propósito de atuação conjunta e cooperativa na disputa eleitoral, tá? Então, disputa eleitoral, nós temos a vinculação e a possibilidade de nós se coligarmos, vamos colocar assim, tá? Essa possibilidade, ela está prevista lá no na nossa Constituição Federal, sobretudo no parágrafo 1º do artigo 17, que é uma redação dada com uma emenda constitucional, né, que é 97 de 2017, que foi objeto do meu TCC, que confere autonomia para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Então, nas eleições majoritárias. O nosso exemplo mais tradicional de eleição majoritária é para chefe do Poder Executivo. Tá? Então, o prefeito vai ter coligação. Por que tem coligação? Por vários fatores, mas é muito interessante, porque às vezes é repasse de fundo partidário, por mais que isso seja o mais excepcional, mais tempo de televisão acaba influenciando, tempo de rádio, esses pontos acabam influenciando para a disputa das eleições majoritárias. Nas eleições proporcionais,
é vedada às coligações partidárias, conforme a Emenda Constitucional 97 de 2017, perfeito? Então, eleições majoritárias. Presidente da República, governador do Estado ou do Distrito Federal, prefeito municipal, e aqui é um ponto que muita gente esquece, que são as eleições para senador, tá? Eleição para senador é eleição majoritária também. E a Emenda Constitucional 97 de 2017 trouxe a vedação das coligações partidárias nas eleições proporcionais. Deputado federal, estadual e vereador, tá? E tem um distrital também. O deputado distrital também é vedado fazer coligações partidárias. Então, nós temos que essa vedação, é muito interessante colocar isso. Por mais que tenha sido a Emenda Constitucional de 97, foi a 97, mas foi do ano de 2017, a primeira eleição que aplicou, de fato, a extinção das coligações partidárias nas proporcionais foi o ano passado. Então, na eleição passada, nós tivemos ali o primeiro exemplo de como que funcionou, né, essas coligações e essa impossibilidade de se coligar, o que, de fato, já surgiu a possibilidade deles mudarem novamente a regra do jogo para as eleições deste ano, do ano que vem, mas eu acho que eles não mudarão, tá? Sobretudo nesse aspecto, eu acho que vai ser difícil eles mudarem, beleza? Vamos lá. Sobre a coligação partidária e a possibilidade da gente promover essa coligação, ela tem que ocorrer, aliás, ela deve ocorrer, né? Quando? Quando nós estivermos diante das convenções partidárias para as escolhas dos candidatos, tá? Isso está lá na lei eleitoral, previsto no caput do artigo 8º, tá? Então, para cada eleição, para cada circunscrição, deve existir uma específica deliberação sobre estas coligações. Então, por exemplo, dentro das eleições municipais, pode sim que surjam coligações partidárias diferentes de outros municípios. Isso é muito importante falar. Nós tivemos um caso muito emblemático aqui no Paraná, que foi uma chapa única de prefeito, que era uma coligação firmada com o prefeito vinculado, filiado ao partido PSL, e o vice-prefeito vinculado ao PT. Então, assim, se nós levássemos isso para o âmbito fora, por exemplo, de cada eleição e, sobretudo, de cada circunscrição, é nítido que nós não poderíamos executar estas questões. Então, o ponto é exatamente esse. Cada município, cada eleição tem uma deliberação sobre as coligações e quais serão as coligações referentes a esta deliberação. Tá? Vamos colocar aqui mais um ponto, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no roteiro que eu passei para vocês. É muito interessante que essa deliberação, como eu coloquei para vocês, pode ser feita na convenção, aliás, deve ser feita na convenção, mas nós tivemos ali uma exceção feita pelo TSE, que colocou para nós a seguinte lição, que, em relação ao registro das coligações, tá? Que subscrito essa ata, né, pelos presidentes de todos os partidos, essa ata, assinada por todos os presidentes desses partidos que formam essa coligação, pode suprir eventual omissão referente à aprovação dessa convenção partidária da formação da coligação. Então, se existir a anuência de todos os presidentes dos partidos dentro de uma ata, dentro de um pedido de registro próprio, existe a possibilidade, sim, de suprir essa formação dentro da convenção partidária. Essa ata da convenção, que é o modo tradicional e deve ser feito assim, tá? Não arrisque fazer dentro desse pedido, ela tem que ser levada a registro perante a Justiça Eleitoral, tá? Só que é importante colocar para vocês que o nascimento da convenção, da coligação, não vai se dar no momento de levar ao ato do registro, perfeito? Mas sim no momento da manifestação de vontade das agremiações, que geralmente é feita no momento da convenção. Então, a formação da coligação geralmente é feita dentro das convenções partidárias e não necessariamente quando é levada isso à publicização na Justiça Eleitoral, tá? Como eu coloquei aí para vocês no slide, a coligação ela terá uma denominação própria. O
que isso quer dizer, né? Que vai levar àquela ideia de uma coligação que possui uma ideia do propósito que ela se coloca entre si, né? Por exemplo, Londrina feliz de novo, aquelas ideias que nós sempre temos aí dentro das coligações. Como está aí no exemplo, né, o povo soberano. Ou a junção de todas as siglas dos partidos que integram. Isso aí é um pouco mais raro, né? Geralmente se traduz numa ideia, numa frase, né, do projeto político que é sintetizado dentro dessa coligação, tá? É muito importante colocar para vocês que a designação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato, nem conter pedido de voto para partido político. Isso também é uma regra que está colocada para nós, então, sob hipótese alguma, pode ter uma nomenclatura que indique algo, alguma referência dentro desses parâmetros, né? E é com essa denominação que a coligação se apresentará perante o eleitorado, sobretudo no espaço dedicado à propaganda eleitoral. Então, sempre no começo, no final e durante o programa eleitoral, tem lá o nome da coligação. Então, coligação Ibiporã, feliz de novo. Aí fala aquele monte de partido, aquele monte de siglinha rápida, né? PT, PPS, enfim, PPS não existe mais, mas assim, aquele monte de partido, tudo de uma vez só. Mas é assim que ela tem que se identificar e assim que ela aparece perante o eleitorado. Um ponto fundamental que vocês precisam ter em mente, tá? A nossa coligação, ela não possui personalidade jurídica. Então, é muito interessante colocar isso. Por quê? Porque os partidos que formam essa coligação, eles não se confundem. Cada partido é um partido, tá? A coligação, ela não vai possuir uma personalidade jurídica, mas ela possui sim uma personalidade, que é uma personalidade que nós daremos o nome, como eu indico para vocês, que é uma personalidade judiciária, tá? Detentora de personalidade jurídica pro tempore. O que a gente quer dizer com isso? Dentro da nossa própria, nosso artigo mencionado, o artigo 6º, parágrafo 1º, traz a ideia de prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, devendo funcionar como um só partido, essa coligação funciona só como um partido, no relacionamento com a justiça eleitoral, no trato dos interesses interpartidários, tá? Então, toda coligação tem um representante. E esse representante terá a competência ali, terá a possibilidade, dentro da própria regra, né, de atribuições equivalentes às de presidente de partido no trato dos interesses e na representação da coligação no que se refere ao processo eleitoral. Então, perante a Justiça Eleitoral, a coligação age e fala por meio desse representante, exposto geralmente dentro da convenção partidária, que é onde, de fato, os partidos se manifestam a congruência das ideias de formar ali uma coligação. E pode também designar delegados. Então, nos pleitos de que participa, ostenta de legitimidade ativa e passiva. O representante da coligação é legítimo, ativo e passivo dentro do âmbito da justiça eleitoral, nos interesses interpartidários, tá? Então, pode ele ajuizar ação, apresentar impugnação, representações, interposição de recursos, contestações, ingressar no feito como assistente, integrar litisconsórcio. Então, assim, por mais que os partidos não se confundam, a partir do momento que existe essa coligação partidária e ela age dentro de um objetivo comum, no momento que tiver algum problema em relação às questões interpartidárias, quem tem legitimidade não é o partido, e sim a coligação. E por incrível que pareça, tem muito eleitoralista que não entende muito bem isso e acaba ajuizando a ação e não tem legitimidade e leva ferro. Então, assim, tem que se atentar a isso de forma muito clara, tá? Então, quem representa eventual, por exemplo, eleição de um candidato a prefeito, vamos colocar assim, no modo geral, tá? No modo geral, é o nosso representante da coligação partidária, beleza? Novamente, para a gente já finalizar, caminhar para a finalização da ideia de coligação partidária. Então, diante desse caráter unitário, ou seja, a partir do momento que existe a congruência das ideias, se forma ali uma ideia única, né, não vai se admitir que os partidos integrantes da coligação, de forma isolada,
venham a praticar atos no processo eleitoral, como requerer, por exemplo, registro de candidatura, impugnar pedido de registro e ingressar com representações eleitorais. Então, a partir do momento da formação da coligação partidária, não existe mais a possibilidade de os partidos integrantes dessa coligação praticar atos dentro dos objetivos dessa coligação. Por exemplo, como eu coloquei para vocês, nós estaremos diante de coligações partidárias das eleições majoritárias. Só que nas eleições proporcionais não se submete a isso. Então, aí pode, entendeu? A gente tem que separar aqui as questões. Então, o que nós temos das lições provenientes da jurisprudência? A coligação aperfeiçoa-se com o acordo de vontades das agremiações políticas envolvidas e com a homologação deste perante a Justiça Eleitoral. A partir de tal acordo, considera-se que os partidos estão coligados, e o partido coligado não possui legitimidade para, de forma isolada, propor investigação judicial, que é um mecanismo que nós estudaremos lá no nosso segundo bimestre. E também não se admite que, de forma isolada, um dos integrantes da coligação, para recontagem de votos, o que poderá não ser do interesse dos demais. Então, ele não possui legitimidade para propor, por exemplo, recontagem de votos, quando os demais partidos não possuem interesse. Então, só utilizando como um exemplo, dentro desse caso, nas eleições de 2016, com a eleição da Dilma, foi, acho que, pedido a recontagem de votos, né? E aí não poderia somente, por exemplo, o PSDB fazer o pedido de recontagem de votos dentro desse aspecto, mas sim a coligação, que era formada, encabeçada, vamos colocar assim, pelo PSDB, teria que a coligação pedir a recontagem de votos dentro desse exemplo que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Mas é nítido que toda a regra tem exceção. E qual que seria a exceção? Né? Que vai se admitir que o partido coligado questione a validade da própria coligação durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para impugnação do registro de candidatos. Aqui é interessante, eu tenho um exemplo do ano passado, aqui em Porã, que não foi, de fato, o partido, né, mas o partido ele estava sendo... o partido e a coligação estavam respondendo porque acho que era o secretário do partido, ele foi destituído foi muito curioso, ele foi destituído na convenção do cargo dele, nomearam um outro secretário, e porque ele estava querendo, acho que ele não estava querendo que o partido lançasse o candidato próprio, candidatura própria. Só que daí tiraram ele, enfim, fizeram lá um negócio e aí ele estava impugnando essa convenção partidária, e tanto o partido político quanto a coligação respondiam esta ação. Beleza? Que mais? O próprio Tribunal Superior Eleitoral, ele já entendeu, né, que aqui dentro de uma lição que eu preciso destacar para vocês, que os presidentes dos partidos políticos coligados, quando de forma regular representados por um procurador, né, por um advogado, têm legitimidade para, de forma conjunta, interpor recurso em nome da coligação. Tá? Então, nós temos essa questão da legitimidade, que é um ponto interessante. Então, se o patrono, né, possuir uma procuração referente ali aos presidentes dos partidos coligados, o advogado pode sim interpor ali recurso em nome da coligação, tá? Quando que vai acabar esta coligação? Entre outros motivos, pelo distrato é aquela ideia de um pouco mais contratual, né? Ou seja, pelo desfavimento do pacto firmado por seus integrantes, pela extinção de um dos partidos que a compõem, no caso de ser formados por 2 partidos somente, né? Pela desistência dos candidatos de dispor o pleito, sem que haja indicação de substitutos, por, neste caso, a própria coligação terá perdido seu objeto, né? E com o fim das eleições para as quais foi formada, isto é, com a diplomação dos candidatos eleitos, nós também temos a extinção das coligações partidárias. Não tem muito segredo, é uma coisa simples, mas fica aqui uma lição extremamente nova, que veio de 2017, mas foi aplicada somente no ano passado, que foi a extinção das coligações partidárias nas proporcionais. Perfeito? Vamos falar um pouquinho, esse daqui é bem rápido também. Regime jurídico e natureza jurídica. Bem, o regime jurídico está disposto dentro da Constituição Federal, sobretudo no capítulo 5º do título
2º, né, que é o artigo 17 da Constituição, mas também nós temos outros trechos da nossa Constituição que possuem referências aos nossos partidos políticos, tá? Então, sobretudo no artigo 5º, inciso 22, desculpa, no inciso 17, nós temos também a lição, questões referentes aos nossos partidos políticos, tá? E na legislação infraconstitucional, uma lei muito importante, que é a Lei 9.096 de 95, uma lei fácil de decorar, que é a Lei dos Partidos Políticos, e várias resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, beleza? Natureza jurídica. Aqui é um ponto um pouco confuso, né? Porque a gente precisa entender, tá, mas partido político é ente privado porque recebe financiamento público? Será que é ente público, né, porque recebe financiamento público? Será que é ente privado porque possui uma organização própria? Ou será que possui uma natureza jurídica híbrida, ou seja, um PLA e um PK? E é muito interessante, por quê? Porque dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, por expressa definição legal, como eu posiciono para vocês no slide, o partido político ele vai apresentar uma natureza de pessoa jurídica de direito privado, tá? Então, não é, portanto, um ente público e nem se equipara a entidades paraestatais. No caso, autarquias e fundações públicas. Então, o partido, na verdade, possui, dentro do seu escopo, uma pessoa jurídica de direito privado. Beleza? Tanto é que existe uma autonomia muito grande dos próprios partidos políticos. Então, como ocorre com os entes privados, nós temos um estatuto, perfeito? E esse estatuto, como em qualquer empresa, entendam isso, né? Ele precisa ser registrado dentro do Serviço de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, beleza? Então, nós temos, dentro da Lei dos Partidos Políticos, no artigo 8º, este ponto. O estatuto, por ser um ente privado, precisa necessariamente ser registrado no Serviço de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tá? E, de fato, é nesse ponto, é nesse registro, que vai conferir a existência e, sobretudo, a personalidade jurídica que lhe habilita a poder agir dentro do mundo jurídico, contraindo tanto direitos como obrigações. Então, a partir desse ato de registro desse partido político perante o nosso Serviço de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, é que esse partido pode contrair direitos e obrigações, tá? Representantes dos partidos políticos, portanto, não são autoridades públicas. Isso tem que ser afastado de pleno em relação a vocês, beleza? E o partido político, né, ele também é muito interessante colocar, porque ele não vai ser um ente privado tradicional, ele não pode ser equiparado 100% a uma empresa, né? Por quê? Porque nós temos, sim, funções que são conferidas aos partidos políticos previstas dentro da Constituição, que prevêem vamos dizer assim, um funcionamento adequado do regime democrático. Então, por exemplo, se um partido político tentar colocar dentro do seu estatuto, algo nesse sentido, questões que infringam, né, sobre algum aspecto o regime democrático representativo, teremos alguns problemas, tá? E também o partido político ele vai se situar dentro de um regime legal próprio também, que ele precisa necessariamente fazer a prestação de conta de todos os valores arrecadados e gastos com as suas atividades, tá? Então, de fato, o partido político ele não é equiparado a um ente privado 100%, mas ele possui ali uma natureza jurídica, sim, de uma pessoa jurídica de direito privado, mas é uma natureza híbrida, vamos colocar assim, beleza? Direitos e obrigações. A partir do momento que leva o registro dentro do cartório, o registro civil de pessoas jurídicas. Mas, ao mesmo tempo, né, vamos colocar assim, esse estatuto do partido, para ele tentar ter uma eficácia, vamos dizer assim, perante nossas questões eleitorais, ele tem que ser igualmente registrado perante o nosso Tribunal Superior Eleitoral, tá? E aqui é muito interessante posicionar algumas questões. Porque um partido político terá o seu registro indeferido se ele colocar pontos contrários às próprias manifestações previstas na Constituição e na própria legislação.
Então, dentro do próprio pedido de requisição de registro do partido político, é nítido que se faz necessária a observância de requisitos constitucionais e legais, tá? E outros procedimentos que estão aqui de forma resumida para vocês. Por exemplo, só é admitido o registro de partido que tenha caráter nacional, considerando como tal aquele que comprove no período de 2 anos, então tem um prazo, né, temporal, o apoiamento de eleitores não filiados a partido político, correspondente a pelo menos 0,5, melhor dizendo, né, por cento dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos brancos e os nulos, né, distribuídos por 1/3 ou mais dos estados, com um mínimo de 0,1% do eleitorado que haja votado em cada um deles, tá? Então aqui nós temos uma regra interessante sobretudo, um ponto muito importante que tem que ter o caráter nacional, ou seja, um mínimo de 0,1% do eleitorado que tenha votado em cada um destes estados, tá? Então nós temos uma exigência, sobretudo, dessa expressão nacional, que vai tentar visar, sobretudo, um afastamento de agremiações que são propriamente locais, que são estruturadas dentro de um âmbito regional, tá? É muito interessante que, na verdade, esse posicionamento colocado na nossa Constituição Federal e na lei dos partidos políticos, ela tenta combater a nossa ideia de oligarquias, né, que era algo muito comum e ainda é muito comum para nós ainda hoje. Então, exemplos históricos são, por exemplo, o Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, que eram organizações voltadas para o núcleo estadual, para o núcleo regional, que trouxe, por exemplo, um grande aspecto histórico para nós, que foi a política do café com leite, né? Então, a nossa lei dos partidos políticos, a nossa Constituição Federal, ela tenta coibir esse tipo de prática, tá? Então, nós temos esse prazo de 2 anos. Esse prazo de 2 anos ele é contado a partir do momento do registro da agremiação partidária no cartório competente do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, tá? Como que essa comprovação é feita? Ela é feita por meio das assinaturas dos eleitores, com menção ao número dos respectivos títulos eleitoral, em listas ou em fichas de papel, organizadas para cada zona eleitoral, sendo a veracidade das respectivas assinaturas e o número dos títulos atestados pelo escrivão eleitoral. Como é testada a veracidade das assinaturas postas nas listas? É verificada mediante a comparação com os assentos eleitorais, inclusive com as folhas de votação nas últimas eleições, implicando a necessidade de regularidade da inscrição eleitoral. Então precisa estar com a inscrição eleitoral bonitinha para ter ali a validade deste ato, e é um ato de fé pública referendado ali perante o escrivão eleitoral, tá? E aqui nós temos um ponto muito interessante, que é uma limitação, né? Por quê? Qual que seria essa limitação? Conforme esse artigo 4º da Lei 9.504/97, para que um partido possa participar das eleições, é necessário que esse partido cumpra, né, essas exigências e esse registro dentro de um período anterior às eleições, por uma questão de organização, né? Então, até 6 meses antes do pleito, esse partido tem que ter registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme disposto em lei, e tenha até a data da convenção o órgão de direção constituído na circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto. Então, nós temos esse prazo, na verdade, né, de 6 meses antes do pleito, do reconhecimento deste partido político. Beleza? Motivo pelo qual eu acho que, por exemplo, a Aliança pelo Brasil não vai conseguir viabilizar a sua candidatura, por exemplo, seu registro. Eu acho que é muito difícil, sobretudo na pandemia, que essas listas ficaram um pouco mais restritas. É muito interessante que, por exemplo, só um ponto, isso daqui precisa indicar para vocês, né? Tecnologia. Tecnologia permite biometria, tecnologia permite assinatura digital, e é nítido que essas listas de ficha de papel também pode ser aceita mediante essa comprovação de assinatura eletrônica legalmente válida perante os eleitores, tá? Então, biometria, certificado digital permite sim
utilização como se fosse uma assinatura nessa ficha, nessa lista. Beleza? Então, e até mais seguro e muito mais confiável, por sinal, né? Você passa a biometria, tá lá tudo certinho, perfeito? Falar um pouquinho da organização dos partidos políticos, né? Primeiro, quando nós olhamos o parágrafo 1º desse artigo 17 da Constituição Federal, nós temos um princípio de liberdade de organização previstos para os nossos partidos políticos, tá? Então, dentro da própria Constituição, nós temos, sim, uma ideia de liberdade de organização desses partidos, que acabam sendo representados, né, por 4 aspectos importantes. Autonomia para definir a sua estrutura interna, autonomia para estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, autonomia para estabelecer regras sobre sua organização e funcionamento, e, finalmente, autonomia para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, tá? Como eu digo para vocês, essa liberdade não é absoluta, porque é condicionado aos princípios e observâncias dos princípios do sistema democrático representativo e do pluripartidarismo, tá? Então, todo partido tem que observar princípios constitucionais, princípios também posicionados na legislação infraconstitucional, que justificam o regime democrático e o sistema representativo, o pluralismo político, né? A dignidade da pessoa humana, liberdade de associação e de expressão de pensamento, transparência de gestão, isso tudo, então, dentro de um posicionamento feito no Supremo Tribunal Federal, essa liberdade de organização dos partidos políticos é, sim, limitada a princípios e à observância de princípios constitucionais, tá? Então, todos os partidos, indistintivamente, precisam, sim, se moldurarem, né? Precisam se lapidarem para o regime constitucional, para o regime democrático, dentro da sua criação, dentro da sua organização, estrutura, gestão, funcionamento. E é muito interessante, porque isso na prática é muito triste, na verdade, só que dentro dos partidos políticos é muito difícil a gente chegar à democracia interna. Então, por mais que tenha esse requisito, um plano lato, é triste de constatarmos que nos depararmos na prática que, na verdade, democracia interna de partido é um problema, tá? Um outro ponto que eu preciso colocar para vocês, que é nítido, provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso, sobre a vedação, né, da agremiação e pregar a organização paramilitar, ministrar instrução militar ou paramilitar e adotar uniforme para os seus membros, tá? Acho que isso são exemplos que nós já tivemos dentro da história. A gente nem precisa justificar algo nesse sentido, mas partidos que representem uma ameaça ao nosso regime democrático e à estabilidade do nosso sistema pode sim levar a regimes totalitários, e a história mostra que, sobretudo, organizações paramilitares, algo nesse sentido, levaram consequências e a ruptura do jogo democrático, e nós sabemos que a democracia pode não ser o melhor caminho, mas é o melhor caminho de todos os possíveis, né? São frases tradicionais, clichês, mas é exatamente isso, né? A democracia não necessariamente é, de fato, o melhor caminho, mas é o melhor caminho de todos que nós já conhecemos. Então, nós não podemos, e o próprio sistema tenta combater essa memória, que é uma memória que aqui no Brasil nós não combatemos muito, mas, por exemplo, na Argentina nós tivemos alguns exemplos, em outros países, né, a Alemanha também teve exemplos muito interessantes de posicionar, por exemplo, no próprio preâmbulo da Constituição algumas questões. Então, são posicionamentos de que países que enfrentaram regimes totalitários tentam combater, e no nosso caso não é diferente, tanto na nossa Constituição Federal, no parágrafo 4º do artigo 17, quanto na Lei dos Partidos Políticos, no artigo 6º, também nós temos essa vedação dessas agremiações de organizações paramilitares, tá? Falar um pouquinho da estrutura geral, né, para daí a gente caminhar para o final da nossa aula. Bem, aqui não tem muito segredo, a estrutura geral, nós temos que o partido, por exemplo, vai se organizar e administrar dentro de uma estrutura geral e identificação, né, que é uma composição e competências de órgãos partidários nos níveis municipais, no caso,
estaduais também e nacionais durante a duração dos mandatos e o processo de eleição dos seus membros. Então, o partido se organiza no âmbito municipal, estadual e nacional, tá? Como eu coloquei para vocês, quando a gente estava falando da possibilidade de registro no TSE, precisamos de um caráter nacional. E dentro dessa exigência legal desse caráter nacional, os partidos eles serão organizados de forma vertical e são organizados em 3 níveis da federação, como eu coloquei para vocês, a nacional, a estadual, distrital perante o Distrito Federal e municipal, tá? O partido político ele tem uma variadas formas de órgãos, né? Possui vários órgãos, como eu indico para vocês, órgãos de deliberação, diretório e convenção, de direção, que é a diretoria ou comissão executiva dos partidos, disciplina, que é o nosso conselho de ética, fiscalização, que são os nossos conselhos fiscais, jurídico, que é representado pelas procuradorias jurídicas dos partidos, de ação política social, de representação perante a justiça eleitoral, que são os nossos chamados delegados, né? Então, dentro desses órgãos, que são os órgãos que são mais comuns perante esses partidos, nós temos também cargos, nós temos também funções que são criados e são exercidas por membros e dirigentes desses partidos, tá? Então, por exemplo, os cargos de presidente do partido, tesoureiro, secretário do partido, são os exemplos mais tradicionais de como que funciona estas questões, tá? E a organização dos cargos se dá sob regime jurídico próprio, tá? Então, é excluída aqui é um ponto interessante, que é excluída a incidência da CLT. Então, isso é uma regra prevista dentro da própria consolidação da legislação trabalhista, que põe para nós, dentro da linha F, né, do artigo 7º, que as atividades de direção e assessoramento nos órgãos, institutos e fundações dos partidos estão excluídos ali da incidência da nossa CLT, tá? Como eu indico para vocês, diretórios e convenções são órgãos coletivos de deliberação. A Convenção Nacional do Partido é o órgão máximo de deliberação deste partido e é a instância suprema em relação às decisões inferiores desse partido. Então, o âmbito municipal, vamos colocar assim, submete ao estadual, o estadual submete ao âmbito nacional. Beleza? Cada eleição, cada circunscrição vai representar a deliberação desse partido político. Eleições municipais, deliberação do partido no âmbito municipal. Eleições estaduais, dentro do âmbito estadual. Nacionais, e assim sucessivamente, tá? Então, nós temos essa organização e essa deliberação e essa organização perante cada circunscrição, tá? Comissão executiva. A comissão executiva nada mais é do que uma formação organizada perante cada diretório partidário e vai ser encabeçada por um presidente e tem por função essa comissão executiva a representação, a direção, gestão e gerenciamento desse partido dentro da sua área, tá? Então, é um órgão de uma ação de agremiação dentro desse próprio partido que pode ter caráter tanto provisório como caráter permanente, tá? O delegado, uma figura muito comum, né? Esse delegado nada mais é do que o representante do partido dentro da justiça eleitoral e ele pode praticar ali atos em nome desse partido, como, por exemplo, requerer registro de candidatura de eventuais candidatos, tá? Beleza? Outra questão referente acerca da estrutura geral dos partidos, né? Nós temos a ideia de anotação na justiça eleitoral dos órgãos de direção partidária e de delegados. Então, essa constituição dos órgãos de direção partidária e cada uma dessas esferas de atuação, nacional, estadual e municipal, deve ser levada, assim, à anotação perante a nossa justiça eleitoral. Então, a justiça eleitoral, por isso que não é uma empresa comum, entendeu? Tudo tem que ser comunicado, temos um ambiente de transparência muito grande referente à justiça eleitoral. Então, os órgãos, por exemplo, de âmbito nacional, serão levados perante o Tribunal Superior Eleitoral, a requerimento da direção nacional, os de âmbito estadual e distrital perante os nossos tribunais regionais eleitorais, e nós temos ali no âmbito municipal, né, dentro também desse respectivo TRE, a requerimento da direção regional estadual e da agremiação, tá?
Aqui nós temos como exemplo uma resolução do TSE. Então, como eu coloquei para vocês, o nosso regime jurídico vai estar previsto na lei dos partidos políticos, na nossa Constituição Federal, mas nós temos resoluções do TSE que regulam, né, que trazem para nós essa ideia de indicações de como que funciona isso no plano prático, tá? Quanto ao delegado do partido, para esse delegado possuir essa habilidade de representar esse partido perante a Justiça Eleitoral, ele precisa ser credenciado perante essa mesma justiça, tá? E esse credenciamento se dará mediante um requerimento do presidente do respectivo órgão de direção partidária, dentro dessa resolução do TSE 23.571 de 2018, tá? Então, os delegados, eles podem ser credenciados, aqui um ponto, né, perante o juízo eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do artigo 11, parágrafo único da Lei dos Partidos Políticos, que traz para nós a seguinte lição. Os delegados credenciados pelo órgão de direção nacional representam o partido perante quaisquer tribunais ou juízes eleitorais, os credenciados pelos órgãos estaduais somente perante o TRE e os juízes eleitorais do respectivo estado, do Distrito Federal ou território federal, desculpa. E os credenciados pelo órgão municipal perante o juiz eleitoral da respectiva jurisdição. Então, aqui nós temos também uma ideia de legitimidade perante cada competência. Então, fez perante o juízo eleitoral da sua cidade, do seu município, competência é restrita ao município. Perante o Estado, perante ao Estado. Nacional também, perante a nação, tá? Duração de órgãos provisórios. Dentro dessa ideia de estruturação interna, os partidos podem sim criar órgãos provisórios. Então, os partidos eles gozam, né, de autonomia para estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de órgãos permanentes e provisórios. Mas não é possível que um órgão se perpetue como provisório. Porque daí, por que nós teríamos os permanentes, né? Então, nós temos uma limitação. E essa provisoriedade, ela vai implicar para nós uma ideia de precariedade desse órgão provisório, que vai tornar ele vulnerável a manipulações indevidas ali por parte de dirigentes do próprio partido político, né? Então, nós temos que uma duração muito alongada ou demorada é incompatível com a nossa cláusula constitucional prevista dentro desse artigo 17 que eu coloquei para vocês, restringindo, portanto, a participação política do cidadão, tá? Regra. O Tribunal Superior Eleitoral, ele vai colocar para nós que essa transitoriedade desse órgão provisório tem que ter o prazo máximo de 180 dias, salvo se estiver uma estipulação dentro do estatuto partidário que estabeleça um prazo inferior, tá? Nunca a mais. Então, é muito interessante que essa transitoriedade desse órgão provisório, no máximo de 180 dias. Mas, isso foi uma ideia que nós tivemos dentro de uma resolução em 2018, chegou no nosso Tribunal Superior Eleitoral, e o Tribunal Superior Eleitoral, dentro de uma regra, sobretudo de uma lei que foi posterior, que foi uma mini-reforma eleitoral que teve em 2019, que foi a nossa Lei 13.831, ela acabou incluindo um dispositivo que colocou que o prazo de vigência desses órgãos provisórios, dos partidos, terá uma validade de 8 anos, então poderá ter uma existência até 8 anos, né? Então, isso está sendo foi objeto de questionamento, né, em relação a esses 8 anos, ou a relação dos 180 dias previsto na resolução, e aí nós temos um ponto de discussão em relação a isso, tá? É uma discussão que, no meu ponto de vista, está sendo discutida no STF, tá? Tem uma ADI que está correndo, está tramitando lá no STF, que vai colocar para nós, mas o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem repudiado a aplicação literal desse dispositivo dos 8 anos, porque o seu sentido, dentro da própria resolução de 2018, como eu coloquei para vocês, é que essa provisoriedade tem um prazo máximo de 180 dias, tá? Então é um ponto interessante. Parece que não existe um equilíbrio. 180 dias para 8 anos, parece que existe uma lacuna temporal gigantesca. Então, de fato, chegou no STF, o STF vai discutir sobre isso, mas o posicionamento do TSE não uma aplicação literal sobre esse dispositivo e a prevalência desse prazo de 180 dias, tá? Mandato dos membros dos órgãos partidários. Então,
Conquanto os partidos tenham personalidade privada e gozem de autonomia, os seus dirigentes não podem se perpetuar nos exercícios dos cargos e funções que venham a ocupar. Então, cumprem mandato cujo prazo de duração deve ser definido pelos próprios partidos em estatuto. Aqui é um ponto de interessante, né? Que está definido dentro do próprio estatuto. Só que aí nós temos um cacique dentro do partido, ele que vai fazer ali o jogo político dentro da democracia interna do partido, estabelece um prazo, tipo, 100 anos, né? E aqui nós colocamos uma dúvida, né? Não é uma definição legal do tempo de duração dos mandatos dos dirigentes. Então, a autonomia de que goza permitiria a agremiação fixar qualquer prazo, ou seja, poderia ter um tempo não determinável em relação a isso. E aqui nós temos algum ponto de que, antes da positivação desse parágrafo 2º, artigo 3º da Lei dos Partidos Políticos, o Tribunal Superior Eleitoral, o que eu fiz? Voltou. Tinha afirmado ali um entendimento no seguinte sentido, né? Eu estava compartilhando com vocês o slide? Não, né? E ninguém me avisa. Eu estava fazendo referência aqui aos slides, e agora que eu vim perceber que eu não estava transmitindo, mas antes não transmitir o slide do que esquecer de gravar. Então, tudo bem, o slide está aí, quando eu estou lendo aqui, eu estou lendo os slides, mas basicamente é o seguinte, a ideia é exatamente essa. Um cacique político pode se perpetuar dentro de uma direção, uma presidência do partido, e antes da positivação do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei dos Partidos Políticos, o Tribunal Superior Eleitoral tinha entendido que, dentro do regime democrático e republicano, impõe que os partidos tenham um prazo, sim, fixo, né, dos mandatos dos seus dirigentes, e, por analogia, se entendeu que o prazo razoável seria 4 anos, tá? Mas nós temos que, dentro do regime, sobretudo aqui, eu coloco para vocês uma petição, né, petição número 100, julgada em 2019, que coloca para nós que o mandato de dirigente partidário tem sim um mandato fixo de 4 anos e pode existir uma recondução dentro de um prazo de mais 4 anos. Né? Então pode existir a recondução dentro desse prazo de 4 anos também, beleza? Então, por mais que não esteja previsto na lei, nós temos a necessidade dessa observação, tá? Falar bem rápido sobre incorporação e fusão de partidos. Bem, incorporação e fusão de partidos nada mais são do que formas de transformações dessas pessoas jurídicas, como lá no nosso direito empresarial, como vocês bem sabem, tá? Então, dentro da nossa lei dos partidos políticos, sobretudo no artigo 29, nós temos a permissão de incorporação e fusão destes partidos políticos, tá? E é nítido que dentro dessas duas modalidades se faz necessária a deliberação dos órgãos de direção nacional dessas entidades, tá? Então, direção nacional, que é o nosso órgão supremo, como eu coloquei para vocês, e dentro dessa deliberação que se estabelece a possibilidade de fusão ou incorporação dos partidos, tá? Incorporação, quando um ou vários partidos são absorvidos por outro, o que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. Vai ter uma eleição no novo cargo de diretório nacional, nós temos outras questões referentes a registro e averbação desta incorporação perante o ofício civil das pessoas jurídicas e também perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então tem que ter um duplo registro, tal como funciona dentro do nosso exemplo da fundação do partido político, tá? E todos os requisitos precisam ser comprovados perante o Tribunal Superior Eleitoral. Fusão nada mais é do que o processo pelo qual um ou mais partidos se unem de maneira a formar outro, o qual sucederá os demais atos nos seus direitos e obrigações. Com a fusão ocorre a extinção das agremiações que se uniram para formar uma nova entidade jurídica. Então, dentro de uma reunião conjunta, é diferente da incorporação, esse é o ponto, e por a maioria absoluta de votos, os órgãos de direção nacional dos partidos, em processo de fusão, ou seja, esses dois partidos ou mais, têm que provar o seu estatuto e programa desse novo partido que está sendo formado, bem como eleger o órgão de direção nacional que promoverá o seu registro. Então, a existência, né, legal
novo partido se dará perante também o registro dentro do ofício civil das pessoas jurídicas da sede do novo partido político e com informações também referentes ao Tribunal Superior Eleitoral, tá? Um ponto que é importante vocês observarem, que é permitida a fusão e incorporação dentro de uma observância de um prazo, tá? Qual é esse prazo? Um prazo de uma tolerância, um prazo de carência, melhor dizendo, de 5 anos. Então, a partir da criação do partido, pode sim se fundir ou se incorporar, mas tem que ser observada perante 5 anos da criação deste partido político. Em relação aos efeitos, tá? Aqui é um ponto mais interessante, que o partido incorporador, ou esse novo partido que foi resultante da fusão, ele sucede ali todos os direitos e obrigações, ativos e passivos, do partido extinto, ou seja, dessas entidades que foram incorporadas ou fundidas, tem direito ao cômputo dos votos recebidos na última eleição pelas entidades extintas, para fins, né, de participação nas distribuições dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, né, nosso FEFEST, e do acesso gratuito ao rádio e televisão. Então, ele assume ali todos os direitos e obrigações oriundas desses partidos que foram fundidos ou incorporados. Beleza? É isso. Desculpa por ter esquecido de compartilhar o slide. Eu acho que eu nem sei quanto tempo que eu fiquei falando sem slide, mas eu passei todos os slides, isso que importa, e mandei para vocês antes. E o que me resta é agradecer a vocês. Peço para que indiquem aí novamente, porque às vezes eu não tenho. Eu sei que eu acho que o Gui 7, o melhor, eu acho que é o Mauro, talvez, enfim. Indiquem aí o nome do chat, por favor, e fico à disposição para vocês. Vou mandar a atividade agora, tá? 6 questões, vocês respondem sim. Pode falar. Professor, o Gui 7 é o Kleberson. Kleberson, meu conhecido Binho, então fica registrada aqui sua presença. Vou mandar a atividade para vocês. São 6 questões objetivas. Vocês respondem 5. É uma coisa muito tranquila. Não vou cobrar partidos políticos, tá? Cobrei até a aula de hoje. Vocês têm até 2 semanas para me responder. Na segunda-feira, primeira segunda-feira de abril. Mas vocês vão responder em 3 minutos. Tenho certeza disso. Obrigado. Fiquem todos bem. Se cuidem. A gente se vê na semana que vem aí, no mesmo local, no mesmo bate-horário, enquanto a pandemia não nos permitir nos encontrarmos, né? Obrigado e até a próxima aula. Tchau, prof. Boa noite. Valeu.